Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero abordar um estudo sobre uma lei celestial descrita que até hoje é burlada pelo ser que precisa ser humano, pois é esse decálogo dos 10 mandamentos que foi alterado em favor do que sempre foi e são obedientes às normas de regras da lei pela última regra regente que foi reduzida para a ética prática contra o egoísmo arrogante que predomina o intelecto no campo comportamental, espiritual, estrutural, individualmente falando, emocional, nesse sentimental que é a parte social, pois o psicológico humano ainda até hoje é predominado por essas ações de atitude luciferianizada que deixa os princípios que são cristianizadas, como o ensino do Êxodo, que foi a imigração de todo o povo na saída do Egito, que em massa estavam escravizados. Vamos ler para que você entenda. Então, falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança que está acima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvirás a elas, nem as servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente. O que toma o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todas as obras, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele habita. E ao 7º dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honrará teu pai e tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem do teu servo, nem da tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma outra coisa do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e os unidos que a buzina fazia no monte, fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se após, e pôs-se de longe, e disse a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fala Deus conosco, para que não morramos. Então, é o que eu falei, para você entender como foi no princípio. Adão teve a opção de escolha, não o livre-arbítrio, para não quebrar as regras celestiais que já tinham uma sentença homologada a respeito das atitudes errôneas pela desobediência humana, como também nos dar o entendimento
a primeira revelação objetiva para o padrão dessa regra ética, prática e conduta. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 18 de Ezequiel para aprimorar o seu intelecto, que é a responsabilidade pessoal. Versículo 3 diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis a esse provérbio em Israel: eis que toda alma são minha, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Aí vou falar versículo 14 para dar entendimento, a sua compreensão a esse estudo. Eis que ele gerará um filho que vai todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometerás coisas semelhantes. Não comerás sobre os montes, não levantarás os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminarás a mulher do teu próximo, não oprima a ninguém, não retire, apanha, obtenha o penhor, e não rouba, e dê ao seu pão ao faminto, e cobrir ao que estiver nu com as vestes, e desvia do aflito a mão, e não receba usura em demasia, e fizer o meu juízo, anda nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez acepção e roubou os bens do irmão, e fez o que era mal e não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizei que não haverá o filho a maldade, não levará, não estará sobre ele a maldade do pai, porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e praticou tudo isso. Certamente viverás. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, o pai levará a maldade do filho, a sua justiça do juízo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas o ímpio, se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardando os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverás, não morrerás. De toda essa transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que o praticou, viverá. Desejaria eu qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não, desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, conforme eu destaquei, dentro desse resumo do decálogo dos 10 mandamentos, em 2, que foi e será a atitude da empatia e não desse nosso egoísmo, conforme eu acabei de ler no capítulo 18 de Ezequiel, para que você entenda que já não havia mais a visitação de Deus sobre a iniquidade dos pais nos filhos, mas cada um que recebe pela sua conduta, positiva ou negativa. Então, esse resumo do decálogo dos 10 mandamentos, que será a nossa atitude da empatia e não do nosso egoísmo, como sempre foi imperativo do que eu falei, nós vamos ler Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 29, e você vai observar a hipocrisia indagativa que o que tenta persuadir, dizer quem é o meu próximo. Então vamos ler aqui Lucas, o capítulo que vai nos orientar dentro desse aprendizado
Lucas 10, o versículo 25, que fala, a epígrafe, a parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, está escrito na lei como leis. E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. E disse ele, respondendo, bem faz isso e viverás. E ele respondeu, querendo justificar-se a si mesmo, e disse a Jesus, quem é o meu próximo? Então, conforme eu falo, da falta da sinceridade, não que não temos como saber o que é certo e o que é errado, nós temos um estabilizador de Deus que se chama o seu policiador, que é a nossa consciência. E não há como a gente querer escapar da realidade de querer, com essa hipocrisia, quem é o meu próximo. O próximo está falando aí de uma necessidade, conforme eu deixei bem explícita, para o intelecto, do conhecimento. Então, pois aqui para o esclarecimento desta lei e o seu cumprimento dos benefícios que cada um receberá, conforme eu estou dizendo, porque tudo que o homem planta, ele recolherá. E para dar um encerramento a esse estudo, eu vou ler Mateus 25. Você vai ter a compreensão do que muitos não entendem, nesse capítulo 25, versículo 31 em diante, quando Jesus fala acerca do fim do sermão profético e a vinda eterna e o castigo eterno. E diz aqui, e quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os santos e seus anjos, e com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de beber, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na tua prisão, e fomos te ver? E responderá o rei e lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirás também aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estava nu, não me vestiste, estava enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um deste pequenino não fizeste a mim. E irão este para o tormento eterno, mas o justo
para a vida eterna. Então, dentro do que eu falei, do decálogo, dos 10 mandamentos, que não mais receberia a sentença da iniquidade dos pais dos filhos, mas o dever de cada um ter o procedimento dessa regra ética e prática para a conduta, e dentro dessas obras que devemos ter desse ensino, é esse estudo que servirá para o nosso aprendizado da prática da fé, que sem obra ela fica morta. A obra tem que ser profilática, filantrópica nesse campo social, sem acepcionalidade de pessoa. Então você vai entender o que eu quis bem exemplificar, que é até hoje essa lei arbolada, que o ser precisa ser humano, mas pelo egoísmo alteramos esse mandamento, que é, em primeiro lugar, amar o Senhor nosso Deus, e depois ao nosso próximo, como a nós mesmos. Mas o egoísmo é predominante. Mas, infelizmente, que alguns possam fazer, como nós lemos no capítulo 18 de Ezequiel, não seguir o doutrinamento dos erros de seus pais ou de alguém que tem esse mau exemplo, porque tudo que o homem plantar, ele colherá. Mas que fica esse estudo para o seu legado de aprendizado, e é por isso que eu afirmo que Lev é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz. Ô glória!